Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar na apostila na página 7, tá bom? Como vocês já sabem, esse capítulo, né, ele tem como temática direitos para todos. Nós já fizemos, né, uma boa caminhada ao longo desse capítulo, já conversamos sobre diversos temas, e na aula de hoje, nós vamos nos focar, né, em alguns conceitos importantes, certo? Então, ó, vou diminuir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como eu já falei, né, o capítulo 3, ele vai ter a temática de direitos para todos. Nós conversamos ao longo desse capítulo da relação entre direitos e cidadania, né? Nós percebemos que para que os direitos fossem conquistados e fossem implementados de uma maneira universalizada, ou seja, que eles realmente fossem garantidos para todos, nós tivemos que caminhar, né, ao longo da nossa história, nós tivemos uma longa caminhada de conquistas, nós retomamos, né, essa caminhada lá com os povos, começamos lá com os povos da antiguidade, falamos do Código de Hammurabi, falamos das leis de Clístenes, entramos na Inglaterra no século XVIII, onde começamos a ter cartas de direitos, né, a Magna Carta, a Petition of Rights, a Bill of Rights. Percebemos, né, que os direitos para todos só foram ser, né, garantidos na nossa história recente, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, e por fim, né, na nossa última aula, nós vimos algumas contribuições, alguns pensamentos, né, algumas reflexões de diversos estudiosos, né, teóricos acerca dessa ideia, se todos nascem livres e iguais. E essa conversa, ela realmente rende bastante assunto, rende bastante polêmicas, certo? E na última aula nós vimos, né, o que o Thomas Hobbes ele pensava, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, o Karl Marx, o Émile Durkheim, né, que a gente vê por tantas vezes aqui na sociologia, eles também contribuíram, né, com as suas ideias para a gente poder pensar sobre essa questão. Hoje, nós vamos pensar um pouco sobre alguns conceitos importantes, alguns conceitos que também, né, são polêmicos e que são usados cada vez mais ao longo da política, né, ao longo de algumas discussões. Enfim, nós vamos conversar um pouco sobre eles, tá? O primeiro é o socialismo. Eu até procurei no dicionário qual é a definição de socialismo, né? E no dicionário está assim, que é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. O socialismo ele também pode ser entendido como um sistema político-econômico que põe em prática essa doutrina. Certo? Isso está no dicionário, tá, galera? O que a gente consegue perceber? Realmente, o socialismo é uma doutrina política e econômica que foi surgida no final do século XVIII e ela vai se caracterizar por uma ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo, né, a distância entre ricos e os pobres. A ideia do socialismo é ser esse sistema político-econômico baseado na igualdade. E para conseguir, né, diminuir essa distância entre ricos e pobres, para conseguir atingir essa igualdade, o socialismo ele vai propor, né, uma distribuição igualitária de renda, a extinção, né, da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, uma economia planificada, né? Ou seja, o poder vai estar na figura do Estado, e a tomada do poder por parte do proletariado. Quem é o proletariado? São os trabalhadores, certo? Um dos principais objetivos do socialismo é exatamente, né, construir uma sociedade sem classes. Por isso, né, que a gente vai ter essa socialização dos meios de produção, a extinção da propriedade privada, porque nessa sociedade sem classes, né, socialista, os bens, as propriedades passam a ser de todos,
tá? E com isso, né, já que tudo seria de todos, a gente teria, né, o fim das diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a gente teria o fim dessa distância entre os ricos e os pobres, certo? Essa é a ideia do socialismo, tá bom? Dentro do socialismo, nós vamos ter várias correntes, né, várias ideias sobre como isso deveria acontecer, ou várias ideias de pessoas e de como estudar isso, certo? Uma delas é o socialismo marxista, que também pode ser chamado de socialismo científico, tá? São dois nomes para a mesma corrente. O socialismo marxista, também conhecido como marxismo, também conhecido como socialismo científico, é uma corrente ideológica, né, desenvolvida pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels, com a finalidade de acabar com a luta de classes existente no sistema capitalista, certo? Esse socialismo científico, basicamente, foi um método, né, ali de análise que criticava de maneira científica o capitalismo. O socialismo científico ele era basicamente um crítico do capitalismo, certo? Então, nesse contexto, né, do marxismo, né, e tudo mais, o capitalismo ele era baseado em duas classes, nos explorados e nos exploradores, nos burgueses e nos trabalhadores, e por isso a ideia deles, né, era fundamentada na luta de classes e numa revolução da classe proletária, de uma revolução, né, por parte dos trabalhadores, certo? Então, essa era a ideia do socialismo marxista. Na imagem, galera, que está aí no slide de vocês, nós temos algumas figuras importantes, né, do socialismo. Nós temos aí o Karl Marx, nós temos o Stalin, nós temos aí o Che Guevara, enfim, uma imagem mais descontraída aí de algumas figuras importantes dentro dessa política, dessa doutrina política ideológica, certo? Nós temos também, galera, né, uma outra corrente, que é o socialismo utópico, certo? O socialismo utópico é uma corrente, né, de pensamento estabelecida por um cara que é chamado Albert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, certo? O socialismo utópico ele vai ter como objetivo a criação de uma sociedade ideal que seria alcançada de forma pacífica, graças à boa vontade da burguesia. Eu acho que só pela explicação, né, a gente consegue imaginar por que essa ideia de utópico, né? Essa ideia de você fazer uma revolução contando com a boa vontade de uma pessoa ou contando que uma classe social vai abrir mão dos seus privilégios é uma utopia, né? Tem a ver com um sonho, tem a ver com um cenário ideal. Por isso que essa corrente, né, de pensamento é chamada de socialismo utópico. Já o comunismo, galera, é uma doutrina social segundo a qual se deve restabelecer o estado natural em que todos teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada. Nos séculos XIX e XX, o termo foi usado para qualificar o movimento político. Galera, eu fiz o mesmo exercício, né? Procurei o que era comunismo no dicionário, e entra como uma doutrina econômica, política e social baseada no sistema de propriedade coletiva e na distribuição de renda conforme as necessidades individuais, enfim, o conjunto dos comunistas, sua organização e sua atuação política. Nós vamos ter mais definições para o que é comunismo. Socialismo e comunismo são sinônimos? Não. Embora, né, diversas vezes as pessoas usem esses dois conceitos como se fossem a mesma coisa, existem diferenças entre eles, certo? Dentro da teoria marxista, o socialismo seria uma etapa para se chegar ao comunismo. E foi mais ou menos isso que eu coloquei na imagem desse slide. Nós sairíamos de uma sociedade capitalista, né, baseada ali no lucro, da lei da oferta e da procura, que é na ideia do mercado, e avançaria para um Estado socialista e caminharia, né, para o comunismo. No comunismo, então, né, que seria exatamente esse estágio posterior ao socialismo, a gente já teria esse cenário de igualdade absoluta entre os cidadãos, a ponto que o Estado poderia ser
abolido, ou seja, seria eliminado todas as formas, né, de a pressão social, a sociedade já encontraria uma forma de se autorregulamentar, de se autogerir, tá? A ideia é essa, tá bom, galera? Aí, no final do nosso capítulo 3, nós temos algumas questões para refletir, né, sobre essas ideias, né, de capitalismo e socialismo, qual foi a falha do pensamento, né, da teoria do Karl Marx, enfim, a gente tem algumas reflexões aí para serem feitas acerca desses conceitos importantes que nós vimos na aula de hoje, tá? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 3, questões de 32 a 40, tá? Na página 8, e vamos ter a atividade devolutiva número 3. Vocês devem explicar a diferença entre socialismo e comunismo, tá? A atividade deve ter pelo menos 20 linhas, tá, galera? Então, caprichem, tá bom? Deixa eu abrir aqui. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.